Bom dia, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Espero que esteja tudo em ordem. Eu sou André Godoy, hoje é dia 1º de março de 24, sexta-feira. Hoje eu quero ler um texto aqui para você. Esse é um texto curto, bastante curto. Ele foi escrito pelo Adriano Gianturco. Adriano Gianturco, ele é um professor de ciência política do IBMEC, de Minas Gerais. Sem querer eu encontrei esse texto e decidi trazê-lo aqui para uma leitura, porque, primeiro, esse texto é o reflexo da vida de boa parte dos brasileiros, é a história da vida de boa parte dos brasileiros. E, segundo motivo, porque coincide com a temática que temos discutido nos últimos dias, né? O Brasil precisa acabar. Vocês vão ver que tem bastante a ver com essa ideia. Vamos lá. É um texto bem curto, tá? Não, prometo não te aborrecer muito. O título do texto é Contra os Pobres. Vamos levantar a hipótese de que um governo seja contra os pobres. Que tipo de medidas esse governo poderia tomar? Talvez pudesse escravizar os pobres, valendo-se de uma legislação que permita e que institucionalize essa prática abominável. Depois poderia libertá-los, sem se preocupar minimamente em permitir sua inclusão, integração e desenvolvimento, deixando-os morar em barracos provisórios e sem reconhecer títulos de propriedade sobre as próprias posses. Impedir, de fato, de ligar luz, água, gás, telefone legalmente. Dessa forma, os miseráveis não poderiam pedir a uma empresa que asfaltasse a sua rua. Não poderiam usar os próprios ativos, seus barracos, para abrir uma loja, para empreender e melhorar de vida. Seriam também obrigados a deixar alguém em casa o dia inteiro, pois, sem título legal, poderia ser tomada por alguém a qualquer momento. Provavelmente, então, um filho ficaria em casa, sem estudar. Se esses pobres ousassem empreender e capitalizar o tempo em casa, inventando um trabalho como cuidar das crianças dos vizinhos, cozinhar e vender comida, costurar, fazer cabelos, unhas, depilação, vender produtos básicos, diretamente da porta de entrada, esse governo imaginário poderia proibir as creches informais. Poderia pedir uma licença e um curso custoso para virar cabeleireiro e esteticista. Poderia aumentar os requisitos higiênicos e de qualidade de comida e de roupa, jogando milhões no mercado informal. Se ainda assim alguns obstinados tentassem vender produtos na rua, aí seria fácil proibir os vendedores ambulantes de pipoca, algodão doce, churros, relógios, balões, sorvetes, por um monte de fiscais a apreender a mercadoria. E para pagar esses fiscais seria preciso aumentar os impostos sobre os pobres. Quando alguns desses pobres conseguissem comprar ou construir uma humilde moradia, o governo poderia tranquilamente expropriá-la para construir ruas, pontes, estádios, deixá-los ao próprio destino ou mandá-los a bairros dormitórios nas periferias das cidades. Agora, finalmente, esses pobres seriam menos visíveis e talvez se consiga desincentivá-los a vir às praias e à Zona Sul. E se por um acaso alguns desenvolvessem espíritos anti-governo, e se nesses bairros abandonados surgissem outros grupos de poder, quem diria? Imaginemos vendendo cigarros, licores ou droga, se poderia então proibir tudo e punir sumariamente os recalcitrantes. Afinal, com a justificativa de que as drogas fazem mal, seria fácil prender jovens, pais, filhos e mães, destruindo famílias inteiras e o tecido social. Vamos supor agora que alguns bem-intencionados critiquem o governo e peçam uma inversão de marcha. Poderiam propor ajudar os pobres, por exemplo, com
entre aspas, mais educação. Um bom slogan para o horário eleitoral. Aí o governo poderia criar escolas estatais para os pobres, com o dinheiro dos próprios pobres, ensinando disciplinas pouco úteis para passar da miséria à classe média. Por exemplo, filosofia, sociologia, antropologia, mas que são muito úteis para criar súditos obedientes, leia-se, cidadãos críticos. Isso em lugar das únicas disciplinas com as quais os pobres do mundo inteiro melhoraram de vida: ciência, matemática, idiomas. Com militantes no lugar de professores e deturpando a ciência com conteúdo ideológico, a obra é completa. Para fazer tudo isso precisa de muito dinheiro, claro. A arrecadação do imposto de renda dos ricos não basta. É preciso taxar os pobres, mas com a informalidade da economia é difícil. A única solução é taxar o consumo. Aí não tem como escapar. A arrecadação do governo aumenta e talvez eles nem notem. Agora, qualquer aumento de gasto é financiado pelos pobres. Todas as vezes em que falaremos em aspas, gasto social, estaremos, na verdade, gastando dinheiro dos pobres. Qualquer referência a fatos reais é puramente casual. Bom dia para você.